Precisamente, Hugo Soares, líder parlamentar de missionário do PSD, é nosso convidado neste Jornal das 7. Obrigado pela presença. A minha primeira dúvida é se foi forçado a admitir, se recebeu algum telefonema, se teve alguma conversa ou se bastou aquela declaração de Rui Rio dizendo que pretendia trabalhar com outra direção. Não, boa tarde, obrigado pelo convite. Não fui forçado, até porque a decisão é minha. A decisão de convocar eleições é minha e da direção do grupo parlamentar. Eu tive uma conversa, em público, creio, que o disse ontem, com o Dr. Rui Rio no passado sábado. Tivemos uma conversa franca. O Dr. Rio transmitiu-me que da parte dele, enquanto líder do partido, havia a vontade de trabalhar com uma nova liderança do grupo parlamentar, e creio que essa é uma das condições que o exercício do mandato deve ter, do mandato de Presidente do grupo parlamentar. Eu entendo que o mandato do Presidente do grupo parlamentar deve ser um mandato que nasce e emana da vontade do deputado em querer liderar a bancada. Para isso ele tem que fazer uma reflexão, se tem condições políticas, se não tem. Depois deve ter a adesão do grupo parlamentar. Ninguém lidera se os outros não o olharem como um líder e, portanto, tem que ter o colégio eleitoral a apoiá-lo. E uma terceira característica para mim fundamental é poder articular em condições mínimas, com um total grau de autonomia, com o Presidente do partido. Ora, a partir do momento em que o Dr. Rui Rio coloca essa articulação em causa numa conversa que tivemos, manifestando o desejo de trabalhar com outra bancada, evidentemente que eu devolvo a palavra ao grupo parlamentar para que possa ser escolhido um novo líder parlamentar. Portanto, se bem percebi, nesse telefonema, Hugo Soares disse, numa conversa pessoal, se bem percebo, disse-lhe então que não contava consigo, que não fazia parte da equação de forma nenhuma. Não, a conversa foi tal e qual lhe estou a retratar. Eu manifestei sempre, como sabe, uma posição de muita tranquilidade e de muita responsabilidade também durante todo este tempo. Vale a pena fazermos o histórico. As eleições foram no dia 13 e eu no dia 13 tive o cuidado de ligar ao Dr. Rui Rio, felicitando pela sua eleição e pedindo-lhe para falar com ele sobre o grupo parlamentar. Eu só falei uma vez antes das eleições, dizendo que o grupo parlamentar é um órgão autónomo, mas que entendia eu que não havia líderes parlamentares contra a vontade do Presidente do partido. Ganhasse quem ganhasse, disse eu, falaria com o Presidente do partido. Foi isso que eu pretendi fazer. A conversa ocorreu agora. É evidente que eu fui lendo jornais, fui vendo televisão, vi todos os sinais que foram sendo dados. Ninguém me viu, a mim, nem na comunicação social, nem fontes próximas, a falar sobre este tema. Eu creio que estas coisas devem ser mantidas com muito recato e foi assim que eu fiz, com muita responsabilidade, porque eu tenho para mim, deixe-me só dizer isto, que os deputados não são verbos de encher, pelo contrário. E a direção do grupo parlamentar tem uma legitimidade dupla, uma legitimidade democrática que decorre do voto daqueles que elegeram os deputados e que decorre do voto dos deputados que elegeu aquela direção. E por isso eu entendo que o grupo parlamentar, sendo um órgão autónomo do partido, tem uma legitimidade também, por isso, reforçada. E nesse sentido da legitimidade, foi eleito há menos de 6 meses com 85% dos votos. Sente-se confortável ser afastado desta maneira? Eu não fui afastado. Eu não quero fazer o papel de vítima. Seria muito confortável para mim fazer aqui o papel de vitimização, mas eu não o faço, primeiro porque não é verdade. A decisão de convocar eleições é minha e eu é que entendi colocar o lugar à disposição dos meus colegas deputados. Não havia condições, portanto, à partida... Porque uma das condições que eu considero imprescindível, é haver uma relação de confiança política para que possa haver articulação entre o Presidente do partido e o Presidente do parlamentar. Isso significa então que não está fora de equação a recandidatar-se às eleições da próxima semana? Parece-me que isso é evidente. A partir do momento em que se convocam eleições, se devolve a palavra ao grupo parlamentar, porque uma das condições, que é a articulação com o Presidente do partido, está em causa do lado do Presidente do partido, e queria aqui também deixar isso muito claro, eu mostrei-me muito disponível para poder trabalhar com o Dr. Rui Rio, é evidente que eu não posso ser candidato às próximas eleições. Ainda assim, nós sabemos que o grupo parlamentar, neste momento, vive uma grande instabilidade, precisamente por causa da sua saída. Nada poderá fazer com que haja uma inversão nessa sua decisão? Eu não serei certamente candidato às eleições do grupo parlamentar. É um ponto assente. As eleições são na próxima quinta-feira. Já há um candidato, queria aqui cumprimentar e desejar as maiores felicidades. E eu não serei candidato em circunstância alguma às eleições da próxima quinta-feira. Veja. Independentemente dos próximos passos que os deputados descontentes assumam. Mas repare, eu fui eleito há 6 meses com 85% dos votos. E reconheço até que, na altura, sobretudo fora do Parlamento,
poderia haver dúvidas sobre a minha capacidade para liderar a bancada do grupo parlamentar. E essas dúvidas foram manifestadas em vários órgãos de comunicação social, por vários comentadores e analistas do fenómeno político, e eu respeito muito isso. Creio que estes 6 meses demonstraram que eu, quando entendi que reunia as condições necessárias, fiz uma reflexão séria. E tenho a certeza absoluta que não desfraudei as expectativas dos meus colegas que depositaram confiança em mim. Isto com toda a franqueza, sem também falsas modéstias. E não tenho dúvida, por isso disse também isso ao Dr. Rui Rio, que eu tinha a confiança dos colegas deputados para poder continuar a exercer o meu mandato. Agora, essa não é a condição única para que eu possa exercer a liderança do grupo parlamentar. Há outra condição, que é haver nesta estrada de 2 caminhos, os 2 caminhos. E só havia um. Isso é normal, o Dr. Rio tem toda a liberdade de entender que não queria trabalhar comigo nesta função e por isso eu devolvi a palavra ao grupo parlamentar. Fernando Negrão assumiu hoje a sua candidatura. Parece-lhe que é bom para o partido que só haja uma candidatura? Eu creio que é bom que só haja uma candidatura. Não sei se só haverá uma candidatura. Não tenho memória de haver mais do que uma lista à direção do grupo parlamentar, embora isso possa acontecer. Eu pergunto isto tendo em conta esta instabilidade que agora conhecemos. Ainda há pouco vimos Paula Teixeira da Cruz. Sim, eu percebo a pergunta e percebo que possa haver outros colegas com a mesma vontade. Eu ontem tive a ocasião de dizer, deixe-me dizer-lhe, na reunião do grupo parlamentar, uma coisa que para mim é fundamental. Eu, quando fui candidato à liderança do grupo parlamentar, não pedi nem autorização ao Dr. Pedro Passos Coelho, nem ele me convidou. Eu tive uma conversa com o Dr. Pedro Passos Coelho dizendo que era candidato à liderança do grupo parlamentar, porque estavam reunidas 2 das condições e a terceira era esta conversa com ele, e percebi que da parte dele, sem me ter manifestado nenhuma preferência, que trabalharia comigo com total lealdade e com total franqueza. E foi assim que fizemos nestes 6 meses. E eu ontem disse aos meus colegas que nenhum deles esperasse para ter nenhuma conversa com o Dr. Rui Rio para ser candidato ao grupo parlamentar. Porque o Presidente do grupo parlamentar não pode nunca estar na mão do Presidente do partido. Por respeito aos nossos colegas, mas sobretudo por respeito ao exercício de um mandato constitucional que nos é conferido diretamente pelo voto popular. E por isso eu fiz esse apelo ontem aos colegas, e por isso se houver mais algum que queira ser candidato e que tenha essa vontade e que encontre reunidas as condições, deve ser. Mas não é bom para o partido haver um grupo parlamentar dividido? Para o PSD era bom, e para o grupo parlamentar, que houvesse só uma candidatura. Eu não creio que o grupo parlamentar esteja partido. As questões são naturais, devem ser encaradas com muita naturalidade. Há opções a fazer, as pessoas farão a sua opção. Não está dividido, mas também não está coeso. Ouça, mas isso é uma coisa que ninguém me pode acusar dessa responsabilidade. Eu procurei sempre manifestar não só total recato nas minhas posições durante este mês, mas sobretudo também manifestar a minha vontade de poder continuar liderando um grupo parlamentar coeso até à data em que eu saí. Ainda não me disse o que é que acha da candidatura de Fernando Negrão. Nem lhe direi. Não me levará a mal por uma razão, porque eu não sei se há mais candidatos ou não. Aquilo que lhe digo é que desejo ao Dr. Fernando Negrão a maior das felicidades no desempenho das funções para que se candidata, e estou absolutamente convencido que no dia em que ele ganhar essas eleições terá todo o grupo parlamentar a trabalhar com ele e, evidentemente, pode contar comigo, como pode o Dr. Rui Rio. Em que moldes? Vai ser oposição interna? Não vou ser oposição interna. Eu sou oposição, nestes últimos 2 anos, a um desgoverno de Portugal. Eu, durante 4 anos, lutei por um governo que ganhou as segundas eleições consecutivas, com um líder do partido que se chama Dr. Pedro Passos Coelho, que foi primeiro-ministro e ganhou 2 eleições. Durante os últimos 2 anos estive no combate, na linha da frente também, da oposição ao governo do Dr. António Costa, que não ganhou as eleições legislativas. E o partido, os militantes do meu partido, e os portugueses conhecem-me e sabem que eu estarei sempre onde estive. No combate ao Dr. António Costa, ao lado do meu partido, porque eu tenho absoluta confiança de que o projeto do PS para o país é melhor do que este projeto. E está disponível então para quê? Estou disponível para continuar o combate político que sempre travei. Se me está a perguntar se estou disponível para integrar órgãos, para não integrar órgãos, eu creio manifestamente que essa é uma conversa que eu tenho visto ser feita, mas que não faz muito sentido, porque ninguém pode dizer se está disponível ou não sem ter sequer um convite. Agora, vamos ser também muito francos nesta conversa. Eu sou líder parlamentar ainda hoje. Não faz sentido eu ser outra coisa no futuro próximo. Continuarei a exercer o meu mandato de deputado. Portanto, mas não fica surpreendido se não for convidado para nenhum órgão? Não, de maneira alguma. Então, se eu sou Presidente... Já aconteceu isso no Se eu sou Presidente do Grupo Parlamentar,
do maior partido no Parlamento. Se o Presidente do partido manifesta vontade de mudar a direção do grupo parlamentar, então eu vou agora ser outra coisa qualquer que não deputado firme no exercício das minhas funções. Muito bem, mas nós sabemos que não tem propriamente as mesmas perspectivas para o PSD que tem Rui Rio. De que forma é que vai ser essa colaboração? De que forma é que vai ser a sua intervenção no PSD? Nós sabemos também que tem proximidade com pessoas que também não partilham da mesma filosofia para o partido de Rui Rio. Luís Montenegro, por exemplo, podia continuar. De que forma é que isso vai ser feito? Esse contributo pode ser feito com uma perspectiva diferente do Presidente do partido? A minha proximidade é com a minha consciência, com o meu pensamento e com a minha coerência. Essa é a minha proximidade que me fez militar. É distante da do Rui Rio. Que me fez militar no partido. Ouça, deixe-me dizer com muita franqueza, se fosse distante da do Dr. Rui Rio e que se esse distanciamento fosse tal que não me permitisse trabalhar com ele, eu não me tinha disponibilizado para ser líder parlamentar e continuar o exercício do meu mandato. Coisa diferente, se quiser abordar essa questão, é aquilo que o PSD pode e deve fazer nos próximos meses. Olha, eu digo-lhe que já com muita frontalidade que entendo que nós não podemos nunca deixar que o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda brinquem à oposição. Nós hoje assistimos, por exemplo, a que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, ao sábado e ao domingo, finjam que são oposição ao governo a que pertencem e durante a semana no Parlamento e à sexta-feira validem todas as opções do governo. E eu sei que o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, no dia em que sentirem que o PSD está aqui para viabilizar esta legislatura até ao fim, vão, de certeza absoluta, continuar a brincar à oposição. Quero eu com isto dizer que o PSD deve dizer já que é contra o próximo Orçamento de Estado? Quero. Se é esse tipo de posição que eu vou ter sempre na minha consciência e na minha coerência e que irei defender, isso não tenha dúvidas. Agora, isso não invalida que serei de uma lealdade absoluta ao líder do partido. Não sei estar de outra forma e a colaboração que eu terei com o Dr. Rui Rio vai ser na medida em que ele me pedir e nunca deixarei de ser proativo também, dando o meu contributo nos órgãos próprios do partido, como sempre fiz. Não vou, de certeza absoluta, estar na comunicação social e nos jornais a fazer oposição ao Dr. Rui Rio, mas vou estar na comunicação social, junto dos eleitores, a fazer oposição ao governo do Engenheiro Costa, do Dr. António Costa. Já percebemos que há algumas coisas que o assustam nas opções políticas de Rui Rio, nomeadamente... Não disse isso. Nomeadamente no que diz respeito à eventualidade de haver um compromisso para um bloco central. De que forma é que... Eu nunca ouvi o Dr. Rui Rio assumir a vontade ou sequer a estratégia de haver um bloco central. Ouvi muitas coisas escritas sobre isso. Eu nunca ouvi o Dr. Rui Rio dizer isso. Eu acho que isso é altamente nefasto para o regime político em Portugal e, sobretudo, para o PSD. O PSD é um partido de poder. Não há esse risco, então, Eu nunca o ouvi colocar esse risco. Nós temos congresso, começa amanhã. Mas lê os mesmos jornais que nós lemos, não li? Leio, mas sabe que eu li tanta coisa durante estes tempos relativamente a mim que faço a mesma interpretação que faço relativamente aos outros. É que nem tudo tem respaldo na realidade. Nós sabemos também os dois disso. Eu ouvi gente sem conta dizer que eu devia pôr lugar à disposição. Por exemplo. Eu queria aqui explicar-lhe também. É que eu não ponho, nem poria nunca. Santana Lopes escreveu sobre isso. Não poria, nem ponho nunca o meu lugar à disposição de um presidente do partido. O meu lugar está à disposição dos deputados que me elegeram. Eu não sei estar de outra forma na vida. É assim que as coisas devem ser. E explico isto a quem tiver que ser. Durante este mês eu estive calado a assistir a tudo isto. Não guardo rancor de coisa absolutamente nenhuma, encaro estes processos com muita naturalidade. Estes processos são da dinâmica partidária, fazem parte. Agora, não queiram é colocar num papel de oposição ao Dr. Rui Rio, porque eu não vou ser oposição ao Dr. Rui Rio. Estou tão habituado a ser oposição ao Dr. António Costa que não consigo ser outra coisa. Nós percebemos o seu silêncio, mas percebemos que no grupo parlamentar nem todos tiveram o mesmo comportamento. Vai ser fácil para Rui Rio trabalhar com um grupo parlamentar que não é o dele? Eu espero que... Não, a direção do grupo parlamentar vai ser a direção do Dr. Rui Rio, portanto, isso parece-me claro. A partir do momento em que ele não quis a minha direção e valida outra, pelo que eu ouvi hoje... Mas os deputados são os mesmos. Pelo que eu ouvi hoje, o Dr. Rui Rio valida outra direção do grupo parlamentar. E, por maioria de razão, esta direção do grupo parlamentar é a direção do grupo parlamentar do Dr. Rui Rio. O grupo parlamentar do PSD, naquilo que me disser respeito e no que eu puder fazer para ajudar, vai ser um grupo parlamentar coeso no apoio ao Dr. Rui Rio. Eu não tenho dúvida nenhuma. O Parlamento tem que ser o palco do combate político, da afinação e da afirmação da estratégia da Comissão Política Nacional presidida pelo Dr. Rui Rio, e eu serei, nesse combate,
um dos soldados do Dr. Rui Rio, sem dúvida. Eu compreendo que diga isso, mas nós sabemos que a maior parte dos deputados apoiou Santana Lopes nas eleições. Mas eu também apoiei o Dr. Pedro Santana Lopes. Eu votei no Dr. Pedro Santana Lopes. E estou aqui hoje a dizer... Por alguma razão. Mas é evidente, então se nós temos dois candidatos, vamos lá ver se nos entendemos, o PSD é o mesmo. O partido é o mesmo. O PSD teve que escolher uma liderança. Uns militantes fizeram uma opção, outros fizeram outra. Vários presidentes de Câmara fizeram uma opção, outros fizeram outra. Eu ainda não vi, e ainda bem, dizer que os presidentes de Câmara que apoiaram o Dr. Santana Lopes devem demitir da presidência da Câmara Municipal, que devem pôr lugar à disposição do Presidente da Câmara Municipal. Os presidentes distritais que perderam, que são órgãos autónomos do partido, que perderam eleições, que apoiaram um candidato diferente daquele que ganhou, não vi ninguém dizer que tem que pôr lugar à disposição. Vou mais longe um bocadinho, deixe-me ir um bocadinho mais longe. Sim. Eu não vi presidentes distritais que tiveram derrotas nas eleições autárquicas seguirem o caminho do presidente do PSD que não se candidatou às eleições internas do partido. E ninguém lhes pediu que o fizessem. Não percebo porque é que querem agora pedir aos deputados que apoiem o Dr. Pedro Santana Lopes que não apoiem o Dr. Rui Rio. Eu não vou dar para esse peditório. Eu vou estar a apoiar o Dr. Rui Rio, a afirmar uma alternativa que quero seja vencedora nas próximas eleições, para que seja a terceira vitória consecutiva do PSD em eleições legislativas. Deixa-me dizer outra coisa. E também não ponho fasquias. Aqueles que realmente têm divergido... Por exemplo, dizer que está preparado para qualquer resultado, embora não tenha posto nenhum número em cima da mesa. Quem se candidata é assim que tem que ser. Claro. Mas o que é razoável para si? Menos 50% mais um? Era só, não me ponha nessa posição. Eu sei o que faria no meu lugar. Evidentemente não direi que não vou cometer essa descortesia com o Dr. Fernando, que sou de resto amigo pessoal. E por isso lhe desejo mesmo a maior das felicidades. Agora, o que eu estava a dizer é que eu não coloco fasquias ao Dr. Rui Rio, deixa-me só voltar atrás. Eu não sou daqueles que entendo que tem que se dizer que ele tem que ganhar as eleições, porque isso é tão natural num partido como o PSD, e por isso o que é importante dizer é que o PSD em 2009 tinha a obrigação de ganhar as eleições, como tinha em 2011, como tinha em 2015 e como vai ter em 2019, porque o PSD é um partido de poder, porque tem um melhor projeto para apresentar às portuguesas e aos portugueses. Então vai fazer essas e eu acredito muito, o que é que vai dizer no Congresso? Deixa-me só dizer isto. Eu acredito muito no projeto do PSD para o país. Eu tenho um projeto em que acredito. Eu sei que país é que eu quero para os meus concidadãos. E essa estratégia de afirmação de um país mais justo, sem privilégios injustificados, mais justo, quando eu dizia mais justo, com aqueles que mais sofrem e que são constantemente mais penalizados e mais esquecidos, um país de uma economia mais livre, como eu dizia também, sem privilégios, uma justiça célere e independente, um sistema de educação que primeiro o mérito e a exigência, um Serviço Nacional de Saúde que possa acudir a todos. Dizer durante os últimos 6 meses com mais veemência enquanto líder parlamentar. Eu estou na política por uma razão. Porque acredito que nós podemos mesmo mudar a vida das pessoas para melhor. E entendo que aquilo que eu acredito é melhor do que aquilo que o Dr. António Costa tem feito, mas muito melhor. E por isso eu estarei ao lado do Dr. Rui Rio. Muito bem. Hugo Soares, obrigado pela sua presença neste Jornal das 7.